Bom, então agora a gente dá início à República Oligárquica. Antes da gente partir para o conteúdo mesmo dessa parte, é importante lembrar que essa parte da República Velha, ela não é tão cobrada assim nas provas. O que é importante desse período é entender a questão política do Brasil, entender a questão econômica, a questão dos coronéis, das oligarquias, do poder da cafeicultura e toda essa dinâmica política que o país vive. A gente vai passar por cada presidente falando os tópicos de que cada um fez, a importância deles, mas alguns em especiais são mais importantes que outros, são mais cobrados que outros, alguns tópicos são mais cobrados que outros. Então, eu vou tentar reforçar aqueles que são mais cobrados, mas vou passar por todos os pontinhos que tem, certo? Antes da gente entrar na parte dos presidentes de fato, vamos falar sobre alguns conceitos, alguns mecanismos que aconteceram durante essa República Velha. Em primeiro lugar, a gente tem o coronelismo, que foi justamente o domínio das oligarquias, que eram os coronéis, que são os grandes fazendeiros, grandes latifundiários, cafeicultores, donos de terra, etc., que dominavam a parte política e econômica do país. A gente também tem o voto de cabresto, que por conta do voto ser aberto, essa era a população era forçada a votar em determinados candidatos que fossem que privilegiassem mais os coronéis, que dessem mais benefícios aos coronéis. Aí nós temos também o curral eleitoral. No curral eleitoral é como se fosse um grupo de eleitores que votavam sistematicamente no mesmo candidato para cargos eletivos. Então, assim, eu quero João, então um grupo sempre votava no João para determinado cargo, para ele concorrer a determinado cargo, para ele ganhar determinado cargo. Aí nós temos também a política dos governadores. Na política dos governadores é como se fosse assim, uma mão lava a outra. É troca de favores políticos do nível federal para o nível estadual e para o nível municipal. Então é uma troca de favores entre o presidente, entre os governadores, entre os coronéis, o presidente e o governador e o coronel e o presidente, e assim ia. O que a gente nota é que a questão da corrupção no país, ela existe há muitos e muitos e muitos anos. Aí a gente parte para os presidentes. A gente tem o primeiro presidente da República Oligárquica, é Prudente de Moraes, e ele coloca fim à revolta federalista, que foi o que a gente viu ali com Floriano Peixoto, né, no Rio Grande do Sul. O pessoal começa a subir e tal, e o exército de São Paulo acaba acabando com o movimento, termina com o movimento, certo? E isso acontece durante o governo de Prudente de Moraes. Ele também causou um aumento da dívida externa por ele ter pedido um empréstimo a um banco de Londres. Então isso causa. Ele pediu um empréstimo muito alto. A gente já estava no momento de crise, já estava no momento complicado. Então essa dívida externa que a gente já possuía só aumentou. E durante o governo também de Prudente de Moraes foi quando aconteceu a Guerra de Canudos. E a Guerra de Canudos em si foi um movimento messiânico, igualitário, que lutava por terras. O líder de Canudos era Antônio Conselheiro, e eles se fixavam em um pedaço de terra na Bahia, e ali eles criaram sua própria comunidade. Eles criticavam o governo, os altos impostos, e ele era contra a república, ele era monarquista e criticava bastante a Igreja Católica. E eles eram vistos pela sociedade como bandidos, baderneiros, esse tipo de coisa. Aí o governo, para acabar com o movimento de Canudos, ele
faz 4 expedições. Dessas 4 expedições que ele faz, 3 delas eles são derrotados. Por quê? Porque o exército, quando ele chegava na região de Canudos, ele não conhecia aquela parte, porque eles ficavam no meio de um mato, assim, né? Então, quem morava em Canudos conhecia muito bem a região, mas o exército não. Mas na 4ª expedição, vamos dizer assim, que o presidente aprendeu, que o exército aprendeu. Então, eles não foram mais com poucos como eles iam. Eles foram com 10.000 soldados. E a Guerra de Canudos foi um massacre, porque o líder Antônio Conselheiro morreu, as pessoas que ali viviam morreram, e foi uma guerra muito desigual, porque ao mandar 10.000 soldados, a diferença entre a população de Canudos e soldados era muito grande, então dificilmente o exército iria perder, e eles foram com tudo para cima de Canudos, e foi assim que acabou, com a morte do povoado ali, de quem morava ali na região. Após Prudente de Moraes, a gente tem Campos Sales. Durante o governo de Campos Sales, ele cria a política do Fundiloan, que é um acordo financeiro. Ele renegocia as dívidas que ele tem com os países, né? O Brasil já está nessa crescente dívida externa que Prudente de Moraes só piorou. Ele faz uma renegociação dessas dívidas, ele faz empréstimo, tentando pagar as dívidas, mas isso aumenta a dívida. É um ciclo, né? Basicamente é isso. Ele faz um empréstimo para pagar a dívida, ele renegocia a dívida e a dívida só aumenta porque ele continua fazendo empréstimo para renegociar a dívida, para pagar a dívida, etc. E assim vai, seguindo. E isso faz ele ganhar alguns prazos, mas isso também gera mais juros. Se você tem mais juros, sua dívida cresce com maior frequência, vamos dizer assim, né? E ele acaba dando como garantia a venda da alfândega do Rio de Janeiro. E também foi no governo de Campos Sales que houve a concretização da política dos governadores, que era aquela coisa de uma mão lava a outra. Né? O presidente ajuda o governador ajuda o presidente ajuda o coronel ajuda o governador, que ajuda o presidente, e assim ia. É um ciclo vicioso, vamos dizer assim. E aqui a gente tem Rodrigues Alves. Rodrigues Alves, ele é um personagem bastante significativo. Não como presidente de fato, porque dificilmente vocês vão achar questões em que cite Rodrigues Alves ou que fala assim, o que Rodrigues Alves fez. Mas os acontecimentos históricos durante o governo de Rodrigues Alves foram muito significativos para o Brasil e são lembrados até hoje, são usados em provas até hoje. A gente começa com o pequeno fato de que Rodrigues Alves governou com o auxílio do prefeito do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ainda era a capital do país, ainda era o ponto de referência do país, então ele governou ali com o auxílio do prefeito. E esse auxílio do prefeito também veio na parte de reurbanização do Rio de Janeiro. O intuito de Rodrigues Alves, tanto de Rodrigues Alves como do prefeito do Rio de Janeiro, era aumentar o turismo no país, o que faria com que a economia girasse e eles ganhassem mais dinheiro. Mas para que isso acontecesse, a cidade do Rio de Janeiro precisava ser embelezada, ela precisava ficar mais bonita. E a partir disso veio o movimento, o programa Movimento Bota Abaixo, em que houve a demolição de inúmeros prédios e as pessoas que moravam naqueles prédios não receberam assistência nenhuma do governo. E durante esse governo de Rodrigues Alves, assim, houve um aumento na favelização do país, porque essa população saía do centro da cidade e acabava tendo que ir para a região periférica. E como não foi dado nenhuma forma de auxílio para esses despejados, né, já que eles tinham sido despejados do centro, não foi dado auxílio a eles, as casas começaram a ser construídas do jeito que desce. Uma em cima da outra, uma do lado da outra, sem saneamento, sem estrutura nenhuma, mas o importante para o presidente e para o prefeito naquela época era que o centro estivesse bonito.
E nesse período, por conta dessa falta de infraestrutura, por conta de todo esse problema que o Rio de Janeiro vivia, houve também várias epidemias. As principais foram 3. Essas 3 incluem a febre amarela, que o jeito que o governo achou de combater isso foi o batalhão mata-mosquito, que funciona com a ideia de lançar veneno e programas que fossem diminuir os mosquitos, né, que causam a febre amarela. Aí a gente tem a peste bubônica. A peste bubônica, ela é causada pela urina do rato. E a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade muito suja, muito mal estruturada, com um esgoto a céu aberto e tudo mais. Então, a população de ratos na cidade do Rio de Janeiro era muito grande. Então, o governo cria uma política para que a população juntasse esses ratos e eles dariam uma bonificação para o retorno desses ratos mortos, vamos dizer assim, né? E a última, que é a mais importante para a história, vamos dizer assim, era a epidemia de varíola. E para combater a varíola era preciso vacinar. Mas a vacina, no período, ela era desconhecida, era algo novo, era algo recente, não foi passado à população como ela agia, como ela foi feita, para que ela funcionava. Então a população ficou muito insegura para receber essa vacina. A falta de informação causou isso. Da mesma forma que hoje, durante a pandemia do Covid-19, a falta de informação ou a distribuição de notícias falsas causam essa preocupação, essa falta de credibilidade em relação a isso, naquele período também causava. E é por essa razão que houve a revolta da vacina, porque o exército acabou obrigando a população a tomar a vacina sem cuidado, sem delicadeza. Eles chegavam e assim, você vai tomar e pronto, acabou, não interessa. Então foi algo muito drástico na vida da população naquele período. Então causou o que passou a ser conhecido como revolta da vacina, né? E a revolta ocorreu de fato assim no ano de 1904 e foi entre o povo e os soldados. E não foi essa parte da vacina foi extremamente importante pelo fato do desconhecimento e tudo mais, mas a insatisfação econômica e social também intensificaram ainda mais essa revolta. E foi também no governo de Rodrigues Alves que foi assinado o Tratado de Petrópolis, que é justamente o tratado que assina a compra do Acre, que antigamente pertencia à Bolívia. O governo de Rodrigues Alves é um governo importante e, assim, é um governo ótimo de se citar em redações, dependendo do tema que vocês têm. Dependendo de se falar sobre moradia, vocês podem tratar do embelezamento da cidade do Rio de Janeiro. Sobre vacina, vocês podem falar da revolta da vacina. Lembrando que provavelmente é considerado senso comum, então se for citar, cite na introdução ou algo assim. Mas é um presidente significativo e que é excelente para vocês citarem em redação também. Após o governo de Rodrigues Alves, a gente tem Afonso Pena, que vai de 1906 a 1909. E é durante o governo de Afonso Pena que a gente tem uma crise na cafeicultura do país. Há uma alta produtividade, um baixo consumo, e essa alta produtividade gera baixos preços. Ao cair os preços, os cafeicultores ganham menos. E se eles ganham menos, eles ficam mais insatisfeitos. Então, com isso, com essa desvalorização do café, vamos dizer assim, essa queda no preço do café, ela faz com que o presidente queira promover políticas que combatam essa diminuição do preço. E uma dessas políticas é justamente o Convênio de Taubaté, que é quando o governo fica responsável por comprar todo o excedente de café.
E ao comprar esse excedente de café, ele fica com muito café em estoque. Aí o que ele faz? Ele queima, porque ninguém vai usar, ninguém vai fazer uso daquilo, ninguém vai tomar o café, ele simplesmente queima o café. Depois de Afonso Pena, a gente tem Hermes da Fonseca, em 1909 a 1914. Vamos lembrar que a Marinha Brasileira, durante a parte da escravidão, muitos dos marinheiros, muitos daqueles que trabalhavam para a Marinha, foram escravos por muito tempo. Então, assim, era costume eles receberem chibatadas, eles receberem castigos físicos e serem maltratados, vamos dizer assim, os salários baixos e tudo mais. Com a abolição da escravidão, obviamente que não se tinha mais escravos, teoricamente, né? Mas os maus tratos continuaram. E aqui a gente está em 1909. 1909 é 20 anos após a proclamação da República. 20 anos após a proclamação da República e ainda se tinha esses castigos físicos. Então, a revolta da Chibata foi quando os marinheiros enfrentaram o governo do país, reivindicando os fins desses castigos físicos, melhor alimentação, a melhora do salário e tudo mais. E o movimento foi sufocado pelo governo com violência. E também, no governo de Hermes da Fonseca, foi quando se deu início à Guerra do Contestado, que foi uma guerra entre Paraná e Santa Catarina por questão da construção de uma ferrovia que passava entre os dois estados. E a guerra era sobre o domínio de uma faixa de terra, se pertencia ao Paraná ou se pertencia a Santa Catarina. Depois do governo de Hermes da Fonseca, a gente tem Venceslau Braz. 1914 é o início da Primeira Guerra Mundial, então é quando o Brasil se associa ali com a Tríplice Entente e há uma participação discreta, pequena, do Brasil na guerra. É quando o país também passa por um surto industrial, que é justamente a indústria de substituição, lembrando que os países mais proeminentes estão passando por um período de guerra. Não há a produção de eletrodomésticos, essas coisas, por esses países que antes eram os maiores produtores, agora estão passando por um período de guerra, não faz sentido manter uma alta produtividade, já que eles precisavam de armas, de mão de obra, de pessoas que estivessem nessa guerra. Então é quando o Brasil tem um surto industrial ali, com uma indústria de substituição. E é quando acontece a Guerra do Contestado, que o contestado, no caso, é o mesmo discurso ali de Canudos, que é o governo contra os sertanejos, que se desenvolve num território dentro do estado do Paraná e Santa Catarina. É um movimento messiânico, igualitário, liderado por um monge, o José Maria, que luta por terras, depois deles terem sido expulsos da região em que eles estavam ligados. E o movimento, assim como o movimento de Canudos, foi sufocado com violência pelo governo. Após Venceslau Braz, a gente tem Epitácio Pessoa. Durante o governo de Epitácio Pessoa surge o tenentismo, que é um movimento que tem como objetivo a moralização da política. Eles querem acabar com a república oligárquica, que é esse domínio das oligarquias, esse domínio dos fazendeiros, com essa política dos governadores, vamos dizer assim. E eles reivindicam o voto secreto para transformar a política e tudo mais. E foi quando acontece a revolta do Forte de Copacabana, que foi o primeiro movimento tenentista e ele torna-se símbolo, que eles ficaram conhecidos como os 18 do Forte, em que 16 desses 18 faleceram. Após Epitácio Pessoa, a gente tem Arthur Bernardes. Arthur Bernardes
no governo dele é que inclui inúmeros movimentos dos tenentistas, né? E em diversos estados, não acontece num lugar só, acontece em vários locais diferentes. E no estado de São Paulo e do Rio Grande do Sul, são os estados em que o movimento foi mais forte. E é quando se cria a coluna Prestes ali, né? Que tem como objetivo conscientizar o povo da necessidade dessa mudança, dessa política, desse jogo de poder que existia no período. Mas a coluna Prestes foi perseguida pelo governo, mas eles não foram derrotados. Após Arthur Bernardes, a gente tem o Washington Luiz. Por um Washington Luiz, o período de governo dele foi de 1926 a 1930, e foi justamente nesse intervalo que acontece a crise de 29, com a quebra de bolsa de valores de Nova York e tudo mais. É também quando a gente tem a crise da República Velha, que foi nesse período aí da República que a gente tem aquele lance do café com leite, né? Que é o governo de São Paulo e o governo de Minas Gerais, que ficam disputando o poder ali. Em 4 anos fica um, em 4 anos fica outro e tudo mais. E o governo de Washington Luiz foi marcado pelo estado de sítio, por censura. O governo dele era... A política dele era governar e abrir estradas, então ele abriu várias estradas para várias regiões do país, o que você acaba intensificando essa questão da mobilidade rodoviária, que até hoje é um problema no país, porque se a gente tem uma mobilidade rodoviária, a gente depende do preço do combustível, a gente depende de infraestrutura das estradas, a gente depende de 1001 fatores que fazem com que a nossa produção, as nossas mercadorias tornem-se mais caras para o nosso consumo, não beneficiando a gente, sendo essa um tipo de mobilidade não adequada para o nosso país, pelo tamanho que o nosso país tem. Com isso, essa questão, ele é quem começa essa questão de governar e abrir estradas, ele que começa a criar mais estradas, abrir mais estradas. E também é no governo dele que se encerra o convênio de Taubaté. E por conta e o convênio de Taubaté é aquela de comprar o café e tudo mais, né? Então ele acaba com isso. E durante o governo de Washington Luiz, ele acaba indicando Júlio Prestes para se candidatar ao governo. E o Washington Luiz é paulista. E Minas Gerais indica Getúlio Vargas. Teoricamente, era para Getúlio Vargas ganhar, mas quem ganhou foi Júlio Prestes. E aí o que acontece? Minas Gerais, Rio Grande do Sul e a Paraíba fazem uma aliança chamada de Aliança Liberal. E João Pessoa, que era um paraibano, morre. E Vargas usa a morte de João Pessoa como uma tática para influenciar a população, e ele toma o poder. E é aí que se inicia a Era Vargas. Mas a Era Vargas é um tema para a próxima aula, porque é um conteúdo que cai muito mais, que é muito mais importante, então a gente vai tratar ele de maneira mais detalhada. A ideia é que a gente divida em 2 aulas diferentes. Então, a gente, nas próximas 2 aulas, vai tratar sobre o governo de Getúlio Vargas no país. Então, por hoje, é isso. Qualquer coisa, me procurem. Peçam ajuda, a monitoria está aí para ajudar vocês. E assistam a aula, gente. Tem um canal, como eu disse agorinha, tem um canal no YouTube, chama História Online. Se vocês quiserem aprofundar mais em certos temas, algumas coisas assim, eles têm vídeos ótimos em relação a isso, e eles são excelentes nessa parte de história, tá bom? Por hoje é só, e um beijo para vocês. Até mais.